Hoje saiu uma matéria em todo o Brasil, nos jornais de todo o Brasil, que Bolsonaro foi surrado por governadores em pesquisa. Ele caiu em todas as pesquisas, segundo o Datafolha, né? O desempenho de Bolsonaro durante essa pandemia do Covid-19 é considerado bom ou ótimo apenas para 35% dos brasileiros. Nesse ponto, ele toma uma surra dos governadores, cujo trabalho é aprovado por 54% dos eleitores. Quando ele é comparado ao ministro da Saúde, Mandetta, a surra ainda é maior, viu, Josélia? Mandetta é aprovado com 55% dos brasileiros, porque Mandetta foi quem tomou a dianteira disso tudo. Claro, é ministro da Saúde, tem que tomar mesmo, mas Bolsonaro ficou atrás. Não tem como não politizar, Valdemar Borges? Não, que é isso. Pelo contrário, né, eu acho que há necessidade de que a gente aplique essa política, agora de forma racional. Eu acho que eu respeito opiniões, eu acho que essas opiniões que vocês estão colocando são válidas, e isso também cabe a mim pensar de forma diferente, eu penso diferente. Eu acho que no contexto eu visualizava esse cidadão dessa forma, diante da forma de falar, da forma de agir, diante de algumas formas de resolver os problemas. Agora eu diria que o contexto dessa pandemia, ela é, na verdade, uma novidade mundial. É verdade, é verdade. No contexto, ela é mundial. Então, todos os procedimentos, eles deveriam ser feitos de forma compartilhada, né, a dialogar com a população diante da necessidade. Inclusive, eles são dinâmicos, porque as questões, ela vai se agrupando e se realizando de acordo com os acontecimentos. Existem muitas questões que há de ser vista. Hoje existe uma necessidade de recursos para o Fundo Primeiro de Saúde, que é prioridade. Exato. E aí você não vê, se nós estamos politizando, os políticos que hoje tomam algumas decisões, dizer, vamos suspender as eleições e vamos colocar o fundo partidário à disposição. Eles não aceitam. À disposição do Fundo de Saúde. Você está mexendo na farinha deles, pô. E em seguida, colocar as emendas impositivas, seja elas individuais ou de bancada, à disposição do Fundo de Saúde. E aquela de relatoria também diante de um programa eficaz de atendimento, primeiro à pandemia, e em seguida a um ajuste econômico de forma participativa. Então aí eu acredito que diante de uma pressão de você querer resolver alguma coisa, existem susceptíveis erros. Isso é natural nosso, porque diante hoje de um desespero do Nordeste, principalmente dos governadores do Nordeste, primeiro é porque não tiveram capacidade de organizar o mínimo necessário de atendimento à saúde. Eu tiro pela minha cidade de Juazeiro, hoje é um estado de calamidade antes mesmo da pandemia. Imagine agora, se ocorre uma pandemia, se alcança Juazeiro no índice que está ocorrendo em alguns países, principalmente de primeiro mundo. Então eu diria a você que a situação hoje de desespero, principalmente dos governadores do Nordeste, primeiro é de uma organização do próprio Estado. E eu culpo uma estrutura também, não é do governo atual. É uma história aí dos seus 30, 40 anos de mazelas à saúde. Eu não sei se não se aplicar diretamente o recurso à saúde de forma digna e correta. Fala, Josélia. Olha, eu quero dizer que os governos do Estado estão sendo muito mais eficientes com seus secretários do que a própria equipe do presidente. Salve-se o ministro Mandetta. Só que a gente observa que o Mandetta, né, quer fazer o caminho certo, mas a gente observa que o mandatário maior não é ele. E ele diz uma coisa e o mandatário segue outra. Né? Então, assim, eu tenho certeza que os governadores do Nordeste, Paulo Câmara principalmente, e o Rui Costa, estão fazendo o dever de casa, já pediram ajuda econômica e através da ciência e tecnologia aos outros países, estão buscando ajuda humanitária. Então, eu acredito que está sendo feito o que deve ser feito. Agora, cabe a cada um de nós entendermos que o melhor quesito da prova, a melhor nota 10 é nossa, fique em casa. Isso, aí eu concordo com você. Em número, gênero e grau. Aí eu concordo plenamente. Fique em casa, né? Agora que os governos estão realmente, eu mesmo me surpreendi com a estrutura que está tendo para a comunicação. Eu recebo informação a cada segundo dos governos estaduais e não recebo uma informação do governo federal, hein, José?
E outra coisa é que enquanto os governadores e vereadores e prefeitos de algumas cidades estão preocupados com essa doença se alastrando, esse vírus, o presidente está brincando nas redes sociais, né? Tá chamando de histeria, etc. A gente precisa ter postura séria, né? A gente precisa de democracia. Rapaz, é melhor ser histérico nessa hora do que estar debaixo de um caixão, pô. Debaixo do chão. Eu também, viu, Bi? Eu também. Eu vou morrer, mas vou dar trabalho a ela. Deixa eu te falar uma coisa, Josélia. Ó, Pois não. o coronavírus já está sendo comparada à gripe espanhola. Você lembra da gripe espanhola, não lembra? Sim, é bola. Os 100 anos da mãe das pandemias, né? A gripe espanhola matou mais de 50 milhões, né, de vítimas, e em 1918 isso aconteceu na gripe espanhola. E a gripe espanhola, que nada tem de espanhola, matou de 50 a 100 milhões de pessoas em 1918 e 1919. Então, assim, o risco é que isso pode se alastrar também e os números do coronavírus chegar bem próximo da gripe espanhola. E a gente não quer isso, né, Josélia? Com certeza. E o que me chamou a atenção, me emocionou, eu assisti aqui em tempo real, chorei, né, quando vi os médicos cubanos sendo aplaudidos do aeroporto da Itália na chegada ontem. Que gesto lindo, olha. Foi e nós mesmo. perdemos esses médicos. O presidente foi tão irresponsável que antes de assumir, quebrou esse contrato com Cuba. Os médicos cubanos realmente são médicos idealistas, são médicos que trabalham muito mais pelo serviço do que por ganhar dinheiro. É tanto que agora na ajuda humanitária estão todos lá na Itália, e médicos que já trabalham, intencionistas, que já trabalham há muito tempo. E nós, do Brasil, precisaríamos ter nesse momento também médicos com esse compromisso, né, social. Porque o médico brasileiro, me perdoe com todo o respeito que tenho, mas ele não tem esse perfil de se jogar, principalmente o médico que mora na orla de Petrolina, que gosta de ter um carro bacana, ele não vai, meu amigo. Só se houver uma medida de dizer, ou vai socorrer ou vai na bala. Só se jogar uma mala de dinheiro, aí ele vai. É uma mala de dinheiro. Então, assim, a gente precisa repensar a política de saúde do país. O Mandetta é um excelente ministro. E o bom médico também, viu? E o bom médico. Agora, o presidente atrapalha. Deixa eu falar uma coisa. Pois não. Você falou uma coisa e eu vou repetir aqui para os nossos ouvintes. Um grupo de 52 médicos e enfermeiros cubanos foi aplaudido ao desembarcar neste domingo 22, lá na região da Lombardia, na Itália, para auxiliar no combate ao coronavírus. O grupo vai se unir a 12 médicos chineses que estão lá na região atendendo a população em um hospital de campanha lá na região de Bérgamo, na capital da Lombardia, a província com maior número de contaminados pelo Covid-19. Segundo o governo, Josélia, o governo cubano, os médicos são especialistas em epidemias como ebola e ajudarão os colegas no trabalho que vem sendo realizado em condições extremas, com hospitais sobrecarregados pelo rápido aumento do número de casos graves na Itália. É muito sério, Valdemar. Josélia e Calbi, quando a gente começou pela gripe espanhola, né, em 1918, né, que estamos aí completando 102 anos, eu diria o seguinte: primeiro que naquela época, na verdade, hoje não se comparava cientificamente ao conhecimento que nós temos. Exatamente. E a nossa globalização, né? Então, quer dizer, existe a condição científica de se avançar em poder, na verdade, controlar. Mas, em compensação, nós temos hoje como expandir pela globalização o contato hoje de você ter a facilidade de estarmos hoje integrados mundialmente. Mesmo longe, né? Mesmo distante. Então, quer dizer, o tempo de se chegar hoje da China para cá foi um tempo muito curto, diante de uma situação muito rápido, né, da forma que se disseminou. Então, eu diria o seguinte: é uma preocupação interessante diante dessa globalização. E eu vejo que, quando o Josélia fala, o melhor é ficar em casa, eu tenho que aplaudir, porque hoje as necessidades que fazem a gente não ficar em casa, ou a inconsciência, ou a falta de ética, ou a falta de educação e preparo de entendimento às informações, que faz com que muitas pessoas estejam na rua ainda,
pela consciência de não entender o que está ocorrendo. Ou pela falta de gravidade do consciência, problema. né? Não, a consciência em si, eu acredito que ainda vem de um preparo, como Josélia falou, nós não temos preparo. É verdade. Quando você cobra hoje de uma realidade de ética médica, você atribui em todos os sentidos, desde a sua educação e do seu profissionalismo. É verdade. Então entendemos que nós não falta, não é só uma organização à saúde como um todo. É uma falta ao preparo até ao profissional da saúde como um todo, inclusive nós como paciente. Então o Brasil está carente de informação como um todo. Nós estamos aí hoje jogados às traças em conhecimento. Nós estamos hoje deixando à mercê de informações, então, às vezes até descabida, porque nós não temos a capacidade de assimilar o que é certo e errado. E quantas vezes, às vezes, eu penso que as coisas são certas, estão momentaneamente certas, e daqui a pouco está errado. Exato. E quantas vezes estão errados, momentaneamente errado, E passa da a ser certo. exato. Então, o que eu diria que as questões são dinâmicas e que a gente, pelo menos, aconselhe hoje aquilo conselho que você deu aí. Você quer resolver o problema? Você quer Fique em ajudar a casa. resolver? Fique em casa. Porque, primeiro, a gente precisa entender o que está acontecendo, porque é por falta de conhecimento que nós estamos pegando todo tipo de informação. Então, diante disso, eu acredito que existem muitos méritos, né? Muitos méritos a ser vistos. Vamos aplaudir, pelo menos, aqueles que estão trabalhando na linha da saúde, na frente de batalha. Isso. Diante de qualquer momento, hoje a gente precisa, pelo pouco que temos, mas precisamos dele. Precisamos deles, Agora, eu diria o seguinte, o que temos que buscar hoje é o atendimento àqueles que hoje têm o mínimo necessário para sobreviver. E que quando a gente ordena que fique em casa, ele não pode morrer de inanição. São questões a ser vistas com a realidade econômica do país. E que no nosso Nordeste, por incrível que pareça, são inúmeros. Porque a nossa classe social está abaixo da linha de pobreza. Então, quer dizer, são pensamentos que hoje agravam a situação da doença com uma questão que não tem nada a ver com a doença, mas está diretamente ligado pela necessidade de sobrevivência. Então, quando você hoje coloca uma quarentena e que você estabelece de 60 a 90 dias, se a gente não morrer pelo Covid-19, vão morrer de inanição. Então, quer dizer, são questões a ser vistas e tem que ser vista rápida. Então, quando eu coloco aqui questões de valores que tem que ser colocado em primeira linha e colocado como prioridade, vamos ver valores. Poxa, estamos aqui falando em política voltada à política partidária, não nós aqui. Mas na sua maioria ainda estão em campanha. Então, tem gente aí usando o coronavírus para fazer campanha, né, José? Eleitoral, né? Como se fosse uma campanha eleitoral. Com certeza. Então temos que esquecer. Temos que esquecer. O que eu observo é o seguinte, eu observo que, por exemplo, eu não tenho um salário mensal, eu sou autônoma, eu sou uma cidadã que às vezes pode até enxergar, porque eu sou de imprensa, mas eu, se não tiver como trabalhar, eu vou passar por aperreio como qualquer outra pessoa. Só não passa fome. Não, fome não. Mas a gente está vendo que a pandemia está aí. Exatamente. Foi o que disse a Organização Mundial da Saúde. Já são mais de 300 mil casos. Pois é. São mais de 14 milhões de pessoas mortas. É muito sério então, isso. Se a gente pode ajudar, né? Se a forma que eu tenho de ajudar é ficando em casa, e outra, vou fazer só um pedido, orando, vamos aprender a ter gratidão. Eu espero, Valdemar e Calbi, que esse seja o momento daquelas pessoas egoístas, ambiciosas, que esquecem o principal valor, que é o ser, a pessoa, valorize o ser, esqueça o ser. Porque tem gente morrendo aí. Vocês viram que em São Paulo, por exemplo, dos 15 casos, 14 que morreram estavam na rede privada, não estavam no Sistema Único de Saúde, não. Porque é verdade. Esses 14 da rede privada morreram, né? Ora, deveriam ter classe média, deveriam ter plano de saúde, dinheiro. Então vamos refletir que quando a doença chega, a pandemia chega, o tsunami chega, ele não escolhe cor, sexo, preto, pois é. E outra branco. coisa que você falou no início, esse vírus veio pra cá porque veio com pessoas que vieram da Europa. Só vai pra Europa e quem tem dinheiro, papai. Né? Certeza. Quem tem dinheiro, quem não tem não vai não. Eu acho, Josélia, Eu também que tá na hora das pessoas aqui de Petrolina, principalmente da nossa região, Petrolina, Juazeiro,
se organizarem, entidades mesmo se organizarem Correto, para que não haja uma pandemia de fome. Com né? certeza. Por quê? Trabalho já não tem, tá parado. Né? Toda a cidade de Petrolina está parada. E a outras cidades do Juazeiro Pernambuco. parou hoje. Inclusive, Josélia, vamos fazer o seguinte, eu sei que você está no telefone. Fica à vontade para as suas considerações, Josélia. O papo tá bom, tá, Eu só quero lembrar que a entrevista do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde hoje, Sim. que a gente faça uma reflexão seguinte. Nós, cidadãos comuns, eu sou cidadã comum, não tenho salário, não sou secretária de prefeitura, não sou prefeita, não sou vice-prefeita, deputada federal, estadual, senadora, não sou nada disso. Nem ministra. O que a pandemia está acelerando. A gente fecha, olha, foram 67 dias a partir do primeiro caso que foi relatado, né? Para ter aí 67 dias para ter 100 mil casos. Depois, 11 dias para o segundo 100 mil. E agora, minha gente, foram apenas 4 dias para o terceiro 100 mil. Então, são 300 mil, né? E a gente precisa conter, vencer. Agora, venceremos com a oração, com humildade, né? Agradecendo a Deus e não perguntando por quê, mas para quê. O que é que o universo, o que é que Deus está falando para nós nesse momento? É tempo de debruçar, dobrar os joelhos, agradecer a Deus por ainda estar vivo e perguntar, Deus, para quê? Uma boa tarde, que Deus nos abençoe. Não é nem porque é pra quê, Josélia. Obrigado, meu amor. Um abraço pra você. Um abraço, Fique em Josélia. casa. Fique em casa, viu, Josélia? Aí, às 15h36, é sério o que Josélia falou. Seríssimo, Valdemar. E eu quero compartilhar com você o seguinte. E aí eu vou deixar a deixa pro próximo bloco. Aí são 15h35. Vamos falar de Juazeiro. Por que foi tão lento colocar um decreto? Juazeiro ficou aberto a semana inteira. Porque o prefeito Paulo Bonfim não se manifestou. Veio fechar ontem, depois que viu as feiras todas cheias. E agora um caso confirmado lá em Juazeiro. Então vou deixar essa deixa aí pra você, pra gente voltar daqui a pouquinho, né, Tony Souza? 15h37, o ponto e vírgula volta de olhar. Se você quiser participar, 3024-2743 ou 3024-2744 ou ainda pelo WhatsApp 98824-9401. Não é isso? 2401, né? 8824-9401. Isso é isso mesmo. Olha, o José Edinaldo tá dizendo aqui, ó, estou no sítio, fugindo do coronavírus, mas ouvindo a Ponte FM. Obrigado, meu querido José Edinaldo, que tá lá na roça dele. Martina Cecília, Josélia Maria tá com a gente, Shirlene Alves, tem o Valdemar Borges que está aqui também. A gente volta já já. Voltamos com Ponte e Vírgula. Às 15h44, Valdemar Borges. Esse é o Ponto e Vírgula, minha gente. Seja bem-vindo, você que está aí sintonizando agora a 91.5, porque tá na Ponte, gente, é bom demais. A Ponte FM, com responsabilidade, não está fazendo mais entrevistas ao vivo. Apenas o time da gente, eu, Valdemar, Paulo Chancei, Tony, a gente vem pra cá pra conversar. A gente já tá mantendo uma distância, né? Todo mundo que entra aqui se higieniza, álcool por todo lado, parece um lugar farmácia esse negócio aqui. Toca aqui, Parece toca um cola. laboratório. Um laboratório. Tá tomando banho de água. Tomando banho de álcool aqui. Valdemar. Sem esquecer que temos que tomar banho todos os dias, pelo menos 4 a 5 vezes agora. Não, já era natural, né? Você que não gosta de água. Eu já fazia isso. Eu já fazia isso. O já. natural são 3 vezes Não, ao dia. você tá dizendo que é cascão que não gosta de tomar banho, tá? Agora sobrenatural para combater É 4, né? 5. É 5. Sim. É porque você viu que ele não gosta de tomar banho aí. Não, Agora, mas com o quando- coronavírus tem Quando que ele, tomar. como Né? ele lembrou bem uma coisa, ele frisou bem, eu digo, isso aí não estava bem acostumado. Ele não tá bem acostumado, não. Ô, Aqui é, nordestino toma banho direto. aqui é Petrolina, tá? Aqui tem muito água. Não se preocupe, não. Fica à vontade, fica à vontade. Teu medinho foi do coronavírus, aí tem que tomar banho, né? Não sou de fora. Não sou de fora.
Valdemar Borges, falando muito sério a respeito de Momento Juazeiro. acidez. Momento acidez aqui. Por que Juazeiro foi tão letárgico, lento para tomar a iniciativa? Petrolina fechou, já decretou, já tem 15 dias. Só ontem o prefeito Paulo Bonfim veio decretar para fechar o comércio. As feiras teve até briga nas feiras. Como é que pode ser isso? Na verdade, Calbi, Juazeiro vem em situação de mazela da saúde há muito tempo. E como eu digo, não era só isso que era um fator preocupante em relação à organização de combate realmente ao Covid-19. Era realmente uma situação histórica. Eu sempre coloco que a gente vem colocando, se você lembrar bem, você ainda fazia parte de outra rádio, Lá da Rádio Cidade. na Rádio Cidade, quando a gente dizia, olha, naquele plano de trabalho nosso para candidatura a deputado federal, que nós precisávamos ter UTIs. Nós tínhamos deficiência em UTIs. Né? As CTIs eram E deficitárias. agora? E nós tínhamos ali um projeto que dizia que as emendas parlamentares seria para, na verdade, instalar, inclusive, na questão do consórcio em si, em todos os municípios do território. Né? Ter pelo menos uma CMTI para facilitar e evoluir os pacientes. E também teria que ter o prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico ele teria que realmente ter por obrigação o prontuário eletrônico para facilitar e modernizar, né? Inclusive otimizar e qualificar os trabalhos de atendimento à saúde. E pensavam também na telemedicina, que hoje é colocada bem fortemente pelo Henrique Mandetta, que é o nosso ministro da Saúde, que a preocupação maior hoje do atendimento e das melhorias, ela teria que ter, e por obrigação ter hoje, uma telemedicina efetiva, para melhorar em termos de atendimento. Então, quer dizer, nós falamos isso mais de 2 anos atrás, numa entrevista. Lembro E colocávamos, inclusive, o caos da maternidade não ter CTIs, e que alguns hospitais que vendiam uma capacidade instalada também tinham suas deficiências. A nível da própria sorte, precisava. Tivemos lá com o Dr. Roberto, ele disse que estava, mas dependia de uma segurança de contrato junto realmente à Prefeitura Municipal, e aquela segurança daria dúvida de ter que ter um grande investimento, se comprometer com esse financiamento e não ter como cumprir. Então, quer dizer, Juazeiro em si vivia de uma mazela e vive nessas mazelas, que diante que eu digo é isso, numa expansão de pensamento a nível de Juazeiro e governo de estado. Quando se pensou também a policlínica, eu disse, Calbi, vão se aplicar 30 milhões de forma ineficaz. Por quê? Porque você tinha como ordenar e tirar melhor proveito no aplicativo financeiro. Isso. Aí você diz, pô, a policlínica não é boa? É excelente, mas aí, diante de tantas deficiências, o que era melhor? Era otimizar o investimento. E como seria otimizar o investimento? Era pensar que você tinha ali um Instituto Ivete Sangalo, que você poderia tirar aqueles aparelhos da policlínica, colocar lá. Você tem uma PAMI aqui, né, nós temos aqui O Hospital Dom Tomás. O Hospital Dom Tomás, que poderia também acolher diante de uma pactuação da rede PEBA. O problema é que há uma dificuldade larga. Por que esses governos não se ajustam? Mas é isso. Aí você diz agora que o culpado é o governo federal, onde já existe uma rede. Pois Que é. nós não aproveitamos. Não, eu tô falando do governo municipal. Mas é isso que eu estou colocando, não é falso. Quando foi que você viu uma foto de Miguel com Paulo Bonfim? Eu não lembro quando. Eu nunca vi. Agora, eu vi recentemente porque fizeram. Pronto. Inclusive, Paulo Bonfim não cumpriu nada do que foi falado. Mas é porque também, diante do que um contrato que foi feito, aquele contrato que eu coloquei a você, diante de ter sido feito com a clínica oftalmológica em Petrolina, diante do plano de emergência, onde foi decretado no dia 17, no dia 16, no dia 17, Juazeiro contratou uma clínica oftalmológica. Onde que essa clínica... O que tem a ver uma clínica oftalmológica ser contratada? Qual a referência dessa clínica diante das necessidades de combate hoje ao coronavírus? Qual seria a referência? Nenhuma. E no valor de 2.600.000. Então, quer dizer, o que nós pensamos diante das mazelas, diante do histórico, e que Juazeiro não estava preparado, não é só para a pandemia do coronavírus. É para qualquer coisa. Era para qualquer coisa. Para qualquer doencinha. Você tinha problema de, quando na maternidade, uma daquelas
a cidadã a ter filho tivesse em situação de risco, com certeza teria que regular para o Dom Malan. Ó, Se o cê Dom Malan tem não uma tivesse pessoa lá- dizendo aqui, ó, Valdemar, que coisa. Um dos nossos ouvintes dizendo aqui, olha, para Valdemar saber, só em 2019 foram mais de 400 matérias com o nome Caos na Saúde em Juazeiro. Correto, 400, Brincadeira, cara. 400 matérias. Então, quer dizer, será se alguém não ouviu Isso isso? é que ele sabe, não né? entendeu? Talvez que ele tenha acompanhado. É. Se você for ver, eu fiz N situações. Eu abri aqui, ó. Absurdo. Cena desumana mostra caos na saúde de Juazeiro. Isso foi no dia 22 de outubro de 2019. Caos, só de outubro. Caos na saúde em Juazeiro e a população fica sozinha. Caos em Juazeiro, esgoto a céu aberto afeta moradores. Situação de caos no hospital regional. Caos da cidade que menos cresce na Bahia. Correto, a Muriçoca. A Muriçoca. Saneamento básico. Pô, Então, quer dizer, Juazeiro, só caos, meu cara. só caos. E aí eu diria o seguinte, agora, a quem devemos culpar diante dessa organização, desse O ordenamento? O governo governo já não recebeu... tem outra saída. Eu vi ontem, já recebeu de janeiro, do dia 1º de janeiro para cá, 22 milhões. Né? Vamos ver em que tá Esse sendo gasto. dinheiro veio de onde, Valdemar? Do fundo a fundo. Fundo a fundo, né? Aí você tem que levar em consideração que aí o governo municipal tem que aplicar no mínimo 15% desse valor. São Então, 22 milhões, então ele tem que aplicar no mínimo aí 15 milhões vai de para reais. 25, vai para não, Ou pode ser, seria 15%, 15% desse valor. Desse valor. Então, quer dizer, então seria em torno de mais 4, 5 milhões. 4, 5 milhões, Então, é quer verdade. dizer, já estaria em torno de 25 milhões. O que fizemos? O que estamos fazendo em prol disso? Então, quer dizer, diante disso, nós estamos hoje a mercê. Aí ele anunciou há pouco tempo que estava construindo 5 CTIs lá na maternidade. Agora, diante de que ele viu que a situação estava batendo a porta, diante de muitas pessoas que morreram, não só crianças, como também as mães que estavam para parir, diante de não ter espaço dentro do hospital Dom Malan. Então, quer dizer, agora nós temos que entender que o problema hoje, realmente, desse coronavírus, não é uma causa que está acontecendo diante de uma situação agravante. Talvez isso O agravante já existia. já existia. Então, O talvez, coronavírus vem para piorar o correto. negócio. Então, diante desse ordenamento hoje, seria um alívio entender que o coronavírus seja um problema dentro de Juazeiro. Porque os problemas já existiam. Então, o que pedimos hoje? Eu gostei disso. Eu gostei disso, porque muita gente pensa assim: ah, tá ruim a situação por causa do coronavírus. Não, minha Não, gente. Juazeiro já estava. estava numa situação precária. Eu vou dizer para você, Valdemar falou aqui agora, CTI e UTI. UTI é uma unidade, é uma sala de unidade de terapia intensiva. Um CTI é um centro de terapia intensiva. E ele falou que ia construir 5. 5 agora. E agora? Vai construir Não, mesmo? já estava construindo. Ele informou no blog. Sim. Né? Aquele blog que realmente anuncia as questões municipais. Sim, mas, caramba, e daí? Por que ele tomou essa iniciativa agora? Então, quer dizer, diante de um histórico que eu te falei, que nós tivemos uma entrevista há mais de 2 anos atrás. Há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos nós falamos desse cantávamos, assunto. nós dizíamos, inclusive meu plano de trabalho, eu dizia, nós precisamos ter UTIs ou semi-UTIs nos municípios circunvizinhos, para realmente daí, diante de um prontuário eletrônico, uma telemedicina, você realmente ter um ordenamento para evoluir um paciente. Sua profecia com se garantia. cumpriu. Não, eu já me preocupava com tudo isso. Sua profecia se Há cumpriu. muito tempo eu dizia, vamos nos preparar pelo menos o mínimo necessário. E quando eu colocava em valores de distribuição voltado a emendas parlamentares, aos custos de 15 a 18 milhões que estariam em emendas. Aí eu diria, aí você diz, sim, mas aí Juazeiro recebeu 16 milhões e 600 mil ano passado. O que foi feito desse dinheiro em relação a esse investimento? A maioria dela, ou 100% dela, é em custeio. O que é custeio? Você pode aplicar em situação até de uma folha de pagamento. Olha, eu estou recebendo aqui, Valdemar, me perdoe teu nome aqui. O rapaz mora lá no Centenário, que foi diagnosticado com o coronavírus. Sim, Mora no Centenário. eu conheço ele. Iraci, pai do Fábio Romero. Ele foi meu vizinho. Pronto. O caso de Petrolina e Juazeiro já estavam na mesma viagem, os dois ambos. Estavam, A de Petrolina é a irmã dele. então é, irmã estavam dele. no mesmo ambiente. Os informantes de Juazeiro já têm as informações dos contaminados que trouxeram a Covid para a região.
São eles dois que trouxeram aí. Correto. Na verdade, quando você colocou aí que essas duas pessoas hoje são capazes, em termos de potencial financeiro, de ter realmente uma viagem à Europa, se eu não me engano, eles estavam em Eu não estou Dubai. enganado. Estavam em Dubai. Mas diante disso, quando teve o primeiro suspeito, ele era também do lado profissional. Era um japonês, um tradutor que estava em Juazeiro, que foi a primeira suspeita. Quer dizer, ele era tradutor. Então, quer dizer, nós estávamos suspeitos não só por turismo, do potencial econômico, mas pelo profissionalismo. E por nossa região hoje ter um potencial realmente de estar Recebendo todo mundo de fora. excepcionando também a questão comercial de estar não só exportando, como aviões que chegam aqui, aviões cargueiros, que chegam inclusive aqui com profissionais da área, né, que estão também correndo esse risco de contato com o nosso pessoal daqui. Então nós estamos hoje abertos, susceptíveis a tudo isso. Então, diante disso, é uma preocupação maior, é que hoje nós fiquemos em casa. Josélia falou uma coisa interessante. Eu vi uma matéria, Calbi, recentemente, que a pessoa, né, colocou num relato pessoal, inclusive não colocou o nome, talvez até para não surpreender a própria esposa, aonde ele falava um grande texto de relação com a família, e aonde ele disse, eu acho que eu comecei a conhecer minha mulher agora, e meus filhos. Eu tive a oportunidade de passar 3 dias junto com eles, dentro da minha casa. Então, quer dizer, quantos estão nessa situação que não se encontraram e não se entenderam ainda, diante de uma situação de que hoje está compartilhando no lar da família, entendendo hoje a necessidade de se buscar uma religião, né, se amparar com o lado cristão, entendendo ali que ele tem que buscar hoje uma firmeza e usar a de fé tudo, que tem. usar a fé e, acima de tudo, filtrar as informações, que é o nosso grande risco. Eu procurei, inclusive, Calbi, eu fiz um grande esforço de passar 2 dias assistindo só filmes, Eu também fiz esse esforço. tentando fugir das informações, porque todo momento que eu realmente Eu tô fazendo essa terapia, viu? eu ligava, Eu tô fazendo essa terapia. todo viu? momento que eu ligava ou o celular ou a televisão, no sentido de informação, buscando aí os telejornais, eu ficava triste, abatido e oprimido. E isso, quando eu vi, o médico disse, isso também corre o risco da imunidade baixar. E você correr também outros riscos, além disso aí, quer dizer, que você ficar depressivo. Então, quer dizer, nós estamos numa situação de colapso, de a gente procurar nos entender. E, acima de tudo, nas novas práticas da vida, diante da sua realidade e das suas necessidades. Então, hoje nós estamos em outro mundo, em uma realidade diferente, nunca visto antes. Né? Por mais que alguém queira escrever alguma coisa, ele sempre diz alguma coisa que ele não conhecia. Então, e que não sabia e não imaginava que ele podia chegar a esse ponto. Olha, nós estamos ao vivo no YouTube também, viu, minha gente? Nós estamos aqui. Nelsinho é ao vivo aqui no Ponte YouTube. FM 91.5. Ponte FM 91.5 ao vivo no Facebook, também no YouTube. Você pode ir lá ao Melhor, vivo. sim. vírgula 5, viu? Ponte FM, vírgula Ponte FM 91,5. 5. Você pode procurar lá ao que estamos vivo ao aí. vivo. Nós estamos nas plataformas aí digitais também, como o Facebook. Você pode visitar a gente também 3024 2743 ou 3024 2744 ou ainda 988 249401. Obrigado, Júlio Lócio também tá aqui com a gente. Tô vendo aqui. Que coisa boa, um abraço para você. E vou fazer sim. Vou mandar um abraço para esse povo. Vou mandar sim. Oh, que coisa boa. Gente, aqui com a gente, Maria Helena. Já tá todo mundo aqui no YouTube também, viu? Nas plataformas digitais. Isso é bom, tranquilo. Vamos de mais. Olha, vamos fazer o seguinte, Valdemar. A gente já falou de Juazeiro, ainda vou falar de Juazeiro, porque a letargia, eu vou usar, foi letárgico. O sistema de saúde de Juazeiro foi letárgico. A Secretaria de Saúde de Juazeiro está merecendo vaias, porque era para ter fechado tudo. O comércio não fechou por quê, Valdemar? É isso que é a grande pergunta. É por isso que eu digo, na lentidão de entender muitas questões, não veio só a questão, como eu digo a você, diante de uma organização, a saúde como um todo. Mas ela veio em entender realmente o grande risco e o perigo que realmente ocorria. Mas eu não quero colocá-lo aqui como culpado por si, porque eu também não tinha essa expectativa. Eu acho que nenhum de nós tínhamos. Nenhum de nós. Todos nós tínhamos a dúvida
de que seria tão grave. Nós ficávamos na esperança de que não alcançasse a gente. Você Sempre acredita aquela esperança. que pegou realmente todo mundo com as calças no joelho? Curtas. Eu acho que o mundo Curtas. todo. Curtas. O mundo todo. O mundo todo, eu acho também. Você surpreendeu uma questão assim nova e muito nova. E outra coisa, por mais que nós hoje estejamos vendo o que está acontecendo na Itália, principalmente, né? Que quando você vê aquele fila de caminhões do exército, Isso. né? Realmente numa romaria. A que ali seria saúde uma- já entrou em colapso faz tempo. Ali Correto. tá E complicado. aí você diz o seguinte, poxa, aquilo ali tá parecendo um filme, é cena de filme. Eu não vejo aquilo ali na realidade. Eu não me vejo ali vendo aquele cortejo passar. Eu não me vejo pessoalmente. É como se fosse um filme de ficção científica. A coisa tá tão esquisita que talvez não tenha caído a ficha ainda. Hoje Talvez no- agora, diante No da programa realidade... Pauta Especial, só Pois não, segura pois aí. No programa Pauta Especial, o Paulo Chancey estava falando sobre hospital de campanha. Sim. Brasília já adotou o estádio Mané Garrincha, Arena Correto. BSB, Salvador também. como Salvador hospital de também. Não, campanha. todos devem vir, Certo? né? Todos os estados devem fazer isso. Medida emergencial. Até porque são espaços hoje Maiores, para receber pessoas. E outra coisa, a logística é favorável. Uhum. As logísticas são favoráveis em termos de instalação mínima necessária. Distanciamento diante de uma das estrutura. pessoas. Distanciamento, a própria estrutura favorece em termos de você ter acesso. Então, existe uma... Petrolina e Juazeiro poderia entrar nessa também? Teve, porque Claro. nós temos estádios aí disponíveis, né? Uhum. Diante de uma situação de necessidade. Espero nós que não precisemos. Mas diante da realidade, pode ser. Claro que uma pode das ser. estruturas É uma das estruturas que pode ser usada. favoráveis. Paulo Souza Coelho, o Adalto Moraes. Com certeza. Agora, eu vou voltar de novo. Quero mandar vaias para o prefeito Paulo Bonfim, que foi letárgico, foi lento. Devia ter fechado o comércio, ô Valdemar. A Secretaria de Saúde também foi letárgica. Povo lento, rapaz. Enquanto aqui em Petrolina as pessoas preocupadas, Valdemar, lá não se preocuparam. Lá ficou o Deus dará. Lá o mercado do produtor aberto. Inclusive, quando você vê agora, eles estão realmente fazendo uma higiene, mais ou menos, né? A Melhorou sanitização, um pouco. Mas né? aí você vê quem está higienizando Foi são pau pessoas esse que não negócio, têm é? EPI. Então, não, aí você Ah, nota... não, aí é pior. Aí você nota, não, que existe sempre alguma coisa a desejar em uma estrutura de se poder entender, né, as questões necessárias. Então você faz algumas coisas, inclusive quando você vê nas redes sociais, ele coloca aí algumas pessoas já para compartilhar, que estão lavando. Aí bota uma imagem, alguém lavando o mercado do produtor Tudo, diante da higienização. tudo. A higienização é correta, é necessária. Agora, aí quando você vê o cara que está ali sendo filmado, que talvez seja realmente um servidor, que poderia ter, no mínimo, ali estar usando o EPI. É necessário hoje para a questão de contaminações. Olha você no Então, YouTube. Então, essa é uma realidade de que a gente entende, que eu vejo que a equipe técnica de Juazeiro está totalmente despreparada. Ela está, na verdade, num quarto escuro, onde alguém não acendeu a luz. E quando acende, talvez acenda muitas luzes e ela não tem ainda uma origem definida e para onde deve trilhar. Exatamente. E que não é fácil. Diante de um desordenamento, da falta de estrutura necessária mínima, vamos dizer. Hoje, quando você tem o quê? Unidade básica de saúde, quando agora lançou a vacinação, aí você vê pessoas reclamando que estavam fechadas. Chegaram lá às 9 horas da manhã e ainda não estava aberto, porque o técnico não sabia que deveria ir. Algumas questões, então, quer dizer, algumas unidades básicas de saúde ainda que não estavam preparadas para atender pelo menos o mínimo Estão necessário. vivendo a música de Raul Seixas, o dia que a Terra parou. Aí você vai ver o quê? Que o H1N1 está matando números. Mais do que o... Está matando em números. Em Nós números. estamos ali com 8 óbitos. 8 óbitos com H1N1. H1N1. Aí você diz... Aí você vê que não é o coronavírus. Não, o coronavírus, na verdade, veio para nos repreender e entender que havia uma necessidade mínima necessária de que você precisa se preparar para algumas questões futuras. E essas questões futuras aí a gente pode deparar numa crise maior dentro do coronavírus. Vamos falar, agora mudando um pouco assim, não do assunto, mas focando ele ainda. Você acha que o prefeito lá de Juazeiro está usando o coronavírus como alça para se promover?
Não, na verdade, ele não tem tempo, porque o caos diante das organizações... O dia em que a Terra parou, né? É. Muito atual a música do Raul Seixas, né? Essa foi atual. Quando você vê... Então, quer dizer, quando você hoje vê diante das mazelas, da desordem, você não consegue ver alguma coisa positiva. É verdade, Você, é verdade. Você procura e profundamente Você não consegue ver. visualizar, você não consegue. Não consegue. Então, eu diria o seguinte, que ele tem que rezar para o tempo passar rápido e ele entregar o governo a alguém. Eu acho que há necessidade disso. Agora, há necessidade também que a gente entenda que não estou falando aqui no campo eleitoral, não quero mais. Eu acho que a eleição esse ano teria que ser pelo menos prorrogada. Prorrogada, suspensa, prorrogada. Aí eu volto de novo. Nós temos que aproveitar o recurso do fundo partidário para aplicar Meu no amigo, fundo de você saúde. tá brincando, você quer mexer em vespeiro, é? Eu estou querendo levantar aqui, realmente, Calbi, que toda a população do Brasil em todo, eu acho que como você está aí no Face, você está aqui na internet, você está no Brasil e no mundo, eu diria o seguinte: vamos aproveitar o fundo partidário e incorporar o fundo de saúde, as emendas parlamentares, seja elas individuais impositivas, ou de bancadas impositivas, ou de relatoria, que ela seja aplicada no fundo de saúde e na organização econômica do país. Precisamos entender que o problema não vai ser só de combate ao Covid-19. O problema também é de combate à inanição, a estrutura necessária para hoje do jeito que preparar está, a Valdemar. questão alimentar diante de uma estrutura... Agora, quando você fala assim de questão alimentar, peraí, vamos focar aqui. Fala de... Bombardeando. Do jeito que tá, você acha que esse ano tem eleição ou não tem? Eu acredito que é necessário que a gente reveja, por isso que eu digo, é uma coisa tão diferente. Ou que mudar nós o calendário eleitoral? Ah, Queria dizer o pro calendário, senhor- no mínimo, é para ser revisto. Queria Agora, dizer pro senhor que Barroso é contra, viu? Mas eu quero dizer o seguinte, o que é ser revisto diante de uma situação que a gente não sabe o que é o dia de amanhã? Pois é. Né? Então, o mínimo necessário é o quê? Nós temos que ter hoje, pelo menos, uma organização orçamentária. Quais o recurso orçamentário disponível? São esses. E que esses políticos hoje abram mão, no mínimo... 2 milhões, 2 bilhões. 200 bilhões. Não, 200. 3 bilhões. 3 peraí. bilhões. 3 3 bilhões. bilhões. Dá pra Fundo- fazer alguma coisa? Ah, rapaz, Dá, não diante disso. E outra coisa, que vá para o fundo de saúde, no ordenamento da aplicação. Quando nós estamos aqui, imaginando uma organização de combate ao Covid-19, diante de você ter, inclusive, a estrutura do estádio disponível, você está pensando numa amplitude muito grande. Você falou de uma coisa interessante, mexer no fundo eleitoral, porque o fundo eleitoral existe ali para os políticos usarem. Por que não usar na saúde? Aí, falando de mudança de eleição, o ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso, defendeu nesse domingo, né, que a decisão de adiar as eleições municipais previstas para outubro não cabe ao Congresso deste ano, cabe ao Congresso Nacional. não cabe ao A STF. nota de Barroso, ela foi divulgada, né, depois da proposta do ministro Luiz Henrique Mandetta de adiar o pleito eleitoral, né? E de acordo com Barroso, que assumirá o comando do TSE agora, né, Tribunal Superior Eleitoral, em maio, a realização das eleições periódicas é um rito vital para a democracia. Ele disse que se adiarmos, se o adiamento vier a ocorrer, penso que ela deva ser apenas pelo prazo necessário e inevitável é inevitável que as eleições sejam realizadas com segurança para a população. A discussão, Valdemar, sobre esse adiamento das eleições é real. Já vem acontecendo. É necessário, É necessário, né? Mas é que haja uma pressão popular, que a gente hoje utilize essa ferramenta das redes sociais para pressionar e apresentar realmente o desejo da população brasileira. Diante do que Henrique Mandetta está colocando, ele está colocando diante da realidade de previsões da saúde, de combate realmente ao coronavírus. Isso. Então, diante desse ordenamento, ele está pensando, então, quer dizer, hoje não deveria ser rebatido. O que está sendo colocado por Barroso é uma questão do STE, né, futuro, porque realmente não cabe ao STE, cabe ao Congresso. Então, quer dizer, é uma revisão... STE ou STF? O STE, que é o Superior Tribunal Eleitoral. Assim, TSE. É o TSE. TSE. Né? É o Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral. Então, quer dizer, diante disso,
é interessante que vejamos que há necessidade que utilizemos essa ferramenta que você acabou de dizer aqui. Nós estamos falando do Facebook, do Instagram, de todos, e realmente coloque a realidade de que hoje, inclusive até há pouco tempo, eu me dizia ser pré-candidato. Não sou pré-candidato, até porque eu não vejo a eleição. Eu vejo hoje uma necessidade de combate ao Covid-19 diante de uma realidade de calamidade pública, E se né, tem dinheiro, de por que não pandemia. usar? E por que nós não devemos partir para esse debate que é o mais importante, que é como combater, como preparar realmente o país no mínimo necessário para combater o Covid. Tem um recado para você aqui, você falando de inanição, de fome, de dar suporte às pessoas. Tem um recado para você aqui de um ouvinte que vem lá da Zona Norte. Coloca aqui o computador, por favor. Vamos lá. Boa tarde a todos do Clube da Zona Norte. Aqui é Luiz do Poço da Ilha, aqui Zona Rural de Petrolina. Hoje eu fiquei triste com uma coisa, porque triste é o governo Novo Tempo, anunciou um kit escolar. Eu tenho duas meninas aqui na escola do Poço da Ilha. Ontem fui hoje lá para ver esse kit escolar. Sabe o que foi da sexta falou? Só vai chegar aqui daqui a 2 meses. E o governo Novo Tempo falou que já tava nossa história. Aí eu não sei quem tá mentindo, se é a Sextoura ou é o governo Novo Tempo, Miquel Coelho. Aí você, Estação da Norte aí, fica batendo palma aí pro governo Novo Tempo aí. Me responda aí, por que é? Desse kit não chegou aqui ainda. Eu acho que chegou. Porque eu vi a Sextoura botando, correndo dentro do carro terra para levar pra casa terra. E aí? Me diga aí, governo Novo Tempo. Pois é. Obrigado, minha amiga. Entendi, Dani. Olha só. Você tá vendo? O prefeito prometeu aqui em Petrolina dar umas cestas básicas. É o que ele tá dizendo que não recebeu ainda. É o kit. É o kit, né? É isso, Calbi, é que a gente tem que acelerar. É isso que a gente tem que cobrar, o que cabe a nós. O aqui. nosso amigo, ele troca o C pelo G, né? O G pelo C. Esse kit aí, na verdade, que vai ajudar bastante, primeiro, principalmente a esses alunos da rede pública, que realmente repõem, que vão à escola mais para se alimentar do que para estudar, Exatamente. que é uma realidade, e que vai ajudar bastante. E diante dessa amplitude, eu acho que a gente tem que cobrar e tem que buscar. Talvez esteja ocorrendo alguma coisa aí no respeito de logística, até porque mudou toda a logística. Antes a merenda escolar era distribuída nas escolas. Exato. Então, quer dizer, agora você tem que adquirir a cesta básica para depois fazer a organização da logística para distribuição à família, que é uma estrutura totalmente diferente de você distribuir nas escolas. Então, quer dizer, eu acredito que esses 2 meses que ele está colocando, ou que alguém falou para ele, eu acredito que não exista, eu acho que deve ser breve. Inclusive, eu quero parabenizar, já que a gente está falando em tanto campo negativo, que lá em Juazeiro já começou a distribuição também. Então, quer dizer, é onde a gente parabeniza. Agora, na amplitude de você ver o fator nutricional, diante de você atender a um cadastro, principalmente desses trabalhadores informais, vamos dizer, você pensa nos carrinheiros do mercado produtor, que hoje estão dependentes. Você pensa no vendedor de picolé, você pensa no vendedor de quebra-queixo, no vendedor de beiju, aqueles que realmente arrecada dia a dia para sobreviver, para chegar lá e pegar o pão de cada dia, né? Então, diante do faturamento diário, eu diria que nós temos que aproveitar esse líder de comunidade, de associações e cadastrar e ver realmente quais dessas famílias ainda que não estão sendo contempladas por nenhum tipo desse programa e que está realmente em situação difícil de não poder nem se deslocar. E mesmo que se desloque, ele não tem hoje a quem hoje servir a partir do seu trabalho para poder ter a renda mínima necessária. Até porque o comércio, toda a estrutura econômica está fechado. Então, nós temos que atentar a isso. É que busque hoje essas lideranças, esses que se diz líderes, que estavam vendendo o mercado como liderança, que hoje eles passam a entender a sua comunidade no sentido de cadastrar e visualizar no dia a dia realmente essas pessoas que estão nessa necessidade. Exatamente. Para que a gente possa, inclusive, por questões sociais, né, de filantropia, inclusive, que eu acho que existem várias organizações, pelo menos é o que está sendo deflagrado nas redes sociais, algumas pessoas que estão organizando grupos de distribuições de cesta básica. Isso é muito importante. Então, esse é o lado importante da questão realmente da pandemia. É você ordenar
todos esses fatores, porque em si é o que a gente colocou aqui. O H1N1 está matando mais. Então, quer dizer, o que veio hoje, que trouxe para cá, para o Brasil, são pessoas que importou de Dubai. Então, voltou de uma classe econômica favorável. Mas quando o sentimento maior ocorrer, vai ocorrer na classe média baixa, né? E aquela que está abaixo da linha de pobreza. Exato. Aqueles ali que vão ter problema. Eu estava vendo uma matéria sobre a Cracolândia. Você imagine como você trabalhar um lugar desse. Como é que você vai trabalhar no lugar daquele? Foi muito bem colocado por Josélia, quando ela disse que as pessoas hoje, que estão hoje na rua, quem vai acolher, como Exato. acolher, como buscar essas pessoas. Qual é a política usada para essas Quais- pessoas? Para Pronto. essas pessoas? Então é essa organização que nós temos que cobrar. Nós estamos numa grandeza de discutir o que fulano está falando, o que de fulano está falando, em termos ideológicos. Nós temos que buscar a prática de como resolver e entender que na maioria dos programas se resolve com valores financeiros. Exatamente. Então a gente tem que buscar o fundo partidário. Tá lá, emenda muito parlamentar, dinheiro. muito 3 dinheiro. bilhões de Vamos reais. atraí-lo de forma a ter programas satisfatórios Só- e organizados para cá. Porque eu me lembro que eu Quero era dizer pra criança... você que não vai mexer não, viu? Não, há muito tempo eu sempre vi uma coisa interessante aqui. Quando nós dizíamos a seca, eu via pintado nos muros, a seca é meio de vida para muita gente. Quando teve a enchente, também, a enchente foi meio de vida para muita gente. Se você lembrar, né, você via lá em Juazeiro, né, escrito né, então, quer dizer, e aí eu me lembro que na enchente de Juazeiro, de 79, eu era menino, quando realmente nós recebemos... Ele era menino, vírgula. Era adolescente, né? Pré-adolescente. Você estava entendendo ainda o contexto da pequeno, organização. quando você era pequeno, né? Quando era pequeno. Então, quer dizer, não, mas quando você entende, você procura entender. Aí eu me lembro que Holanda mandou queijos, né? Queijo holandês, que nós dizíamos naquela época, que comer um queijo holandês Era uma saboroso, satisfação, né? né? E aí, rapaz, aí eu pergunto, quem comeu dos Do queijo pobres, holandês? Aqueles que sofreram da enchente, que comeu o queijo Tu e comeu? o leite holandês. Rapaz, na época, graças a Deus, eu tinha uma classe média razoável. Não vi, mas eu diria que o pobre não viu. E talvez Se tenha sido você que era classe média não viu, não imagina viu, o pobre. imagine o pobre. Então, quer dizer, eu diria que essas oportunidades são antigas. Hoje a seca, o carro-pipa existe, está aqui batendo na porta. Nós sabemos que o carro-pipa ainda é um mercado. Aí é uma organização de mercado. Onde você quer chegar? Que o coronavírus pode também se tornar um mercado? Mas está sim. Eu coloquei aqui que há pouco tempo nós tivemos aqui um contrato de uma clínica oftalmológica sem ter realmente hoje condição nenhuma. Inclusive, no outro dia, eu vi nosso amigo que acabou de falar com a gente aqui, dando entrevista, que é o dono da clínica, dizendo que a clínica dele estava fechada para atendimento desse procedimento de cirurgias eletivas e que estava à disposição da comunidade para atender realmente ao problema Do coronavírus. do coronavírus. Ele colocando à disposição. E o dia anterior tinha se fechado um contrato com a prefeitura municipal, pelo menos anunciado em diário oficial. Então, quer dizer, de 2.600.000. Então, a minha preocupação maior não é o volume do dinheiro que vem. É se esse volume vai contemplar realmente aquele que está aqui pedindo a cesta básica. É aquele que está colocando e cobrando o kit educacional. Por exemplo, se realmente vai atender essas pessoas. o governo lançou que vai dar R$200 para os empresários, as pessoas de baixa renda. Que os microempresários, os MEIs, tu acha que vai chegar? Não, é isso. Quais são os meios? Inclusive, se chegar, como chegar? Como chegar? Quem é cadastrado? Quem é cadastrado? Né, Como é que vai fazer isso nós vimos acontecer? aí em Juazeiro pessoas que foram cadastradas no Bolsa Família, que depois entendemos que até mulher de vereador era cadastrado. Então, quer dizer, são questões vergonhosas. São esses critérios que nós devemos ficar atentos. Atentos mesmo. Atento mesmo. É porque recurso vai vir. Temos certeza que esse recurso, tenho certeza que os políticos vão ter a sensibilidade de aplicar esse fundo à disposição realmente de atender ao Fundo de Saúde, atender realmente a uma organização econômica do país. Então, quer dizer, quando você vê isso, pronto, chegou. Agora, nessa organização econômica, quais as práticas que serão aplicadas? O que está sendo aplicado de verdade, né? Que vai atender realmente a base nutricional, a necessidade de reposição nutricional. O Daci Amorim tá aqui com a gente, ele falou assim, por questão de justiça, informo que Juazeiro tem uma maternidade municipal de baixo risco é uma UPA de pronto atendimento municipal. Lamentavelmente, Petrolina não entregou até agora
a maternidade de baixo risco. Só o Estado cuida da saúde materna em nossa região. Só o Estado cuida da saúde materna em nossa região. As cidades precisam ter as maternidades de baixo risco e o hospital IMIP cuida dos partos complexos. Então, nesse item, Juazeiro está dando uma contribuição infinitamente maior do que a do município de Petrolina, disse o presidente do IPA, Odaci Amorim. O que é que você diz disso aí? Olha, eu acho que quando ele fala de baixo risco, realmente hoje Tem que dar, vamos dar a César o que é de César. é entender o que é de baixo risco. Nós entendíamos que a princípio o coronavírus era de baixo risco. Né? Hoje nós estamos entendendo que ele é de alto risco porque ele precisa apenas de uma CTI voltada a uma questão de um aparelho que facilita a situação respiratória. Exato. Principalmente para dar um Mas sustento. aí Então, eu concordo com o Odaci, viu? Que a Petrolina não tem maternidade de baixo risco. Não, aí eu quero dizer que todos eles são culpados. No sentido de organização, de que nós não podemos hoje, se nós estamos hoje numa rede PEBA, aonde o Dom Malan atende 53 municípios, na verdade, todas as maternidades, inclusive que todos os municípios circunvizinhos também tivessem uma maternidade de baixo risco, mas tivesse no mínimo uma semi-UTI, para estabilizar um paciente, para poder realmente, a contento, regular numa situação estrutural hoje, para atender as demandas. O grande problema nosso hoje é demanda. O problema do coronavírus não é o risco de morte, é o risco de você não ter capacidade instalada para atender. Para atender. Tem outro recado para você aqui, viu? Pois não. Ó, Joana Dark Amorim de Castro está dizendo: o governador de Pernambuco adotou medidas por meio do decreto para a suspensão das aulas e outras medidas para o isolamento social como meio de enfrentamento ao coronavírus. A Prefeitura de Petrolina também acatou as sábias decisões do governador Paulo Câmara. Bora participar da live no Instagram, disse Odaci Amorim às 17 horas, viu? Beleza, Josélia. Veja que o povo está antenado também com isso. Ó, é excelente. Primeiro agradecer a participação de todos e dizer que o Ponte e Vírgula é um programa muito democrático, interessantíssimo. Nós estamos falando aqui numa situação importantíssima. Importantíssima. E colocando, inclusive, ideias e posicionamentos claros e necessários. E que dizer que cada um hoje, diante do seu ponto de vista, ele é muito importante, cada um dentro da sua realidade. Mas quando você coloca, eu volto a dizer aqui, maternidade de baixo risco, hoje nós entendemos que de baixo risco, diante de uma situação de demanda, hoje há necessidade de que se tenha pelo menos uma semi-UTI para estabilizar por conta da demanda. Petrolina já tem isso. A capacidade instalada. Então, tem não. Petrolina não tem. Nós estamos, o Petrolina parece que ia ser uma UPA, né, que seria uma outra UPA. Vamos se tornar agora uma maternidade. Espero que essa venha com uma semi-UTI. E provavelmente virá, porque agora o governo entendeu, diante das necessidades de combate, né, ao Covid-19, há uma necessidade de se ter hoje várias CTIs. Tem um recado aqui pra gente. Fala, Banana, meu querido. Calbi, manda o número do fixo aqui pra mim. Manda agora. 3024 2743. Grande Banana. Essa foi boa, viu, Banana? Eu gostei, Banana. Calma. Eu já imagino a agonia que ele estava lá para participar. Ele deve trazer 3024 2743 e 3024 2743. Banana é muito bacana. É muito bom. Olha, Jorge Anselmo está dizendo aqui, o Valdemar Borges, que o Covid-19 e outras desgraças são frutos dessas ações que tem o aval da grande mídia de canalhas do Congresso e abutres da capa preta. Tu acha? Telefone? Na verdade, por incrível que pareça... Vamos no telefone? Vamos lá. Telefone. É o Banana. Bom dia, boa tarde, Banana. Opa. Boa tarde, Calbi. Tá dando microfonia, não? Não, tá tranquilo. Mande joia. Meu amigo Valdemar, boa tarde para você também, todos que fazem a Ponte FM. Calbi, eu estava ouvindo aí a participação também de Josélia e estava agora na rede social ouvindo o depoimento do ex-candidato, né, e ex-ministro Ciro Gomes, preocupado aí com o decreto de Bolsonaro que suspende os salários por 4 meses. Parece que ele revogou. Ele revogou sim. Saiu agora, revogado. Revogado, né? Então, assim, a gente vê o desequilíbrio desse presidente. Ainda parece aí um camarada, né? Que você vê aí agora, Jorge Anselmo coloca as coisas, né?
como se o Brasil estivesse vivendo um momento de ouro, né? Nós estamos aqui agora, nesse momento, para a gente cobrar também, Valdemar, daqueles deputados, dos senadores que votaram pela PEC da morte, pelo congelamento dos investimentos em saúde e em educação. E a gente sabe que tem políticos aqui da nossa cidade que votaram a favor dessa PEC. E essa consequência, ela já vinha se acentuando, e agora com essa questão de calamidade pública com o coronavírus, ela está muito mais evidente. O que a gente tem que fazer, Calbi, nesse momento, é mapear o Brasil, identificar as condições, né, as regiões que têm mais risco, as que têm menos risco, né, e a gente ir colocando a máquina para voltar a funcionar, porque o país não pode viver nessa condição também de confinamento. Né, o percentual de casos que está ocorrendo, né, eles são muito tímidos em relação ao prejuízo que está causando aqui, principalmente na nossa região. Eu não sou de concordar com o Luciano da loja Van, mas ele gravou uma live, um vídeo muito contundente. Se a gente não colocar o setor para funcionar, o consumo para funcionar, como é que nós vamos estar com esse país? Então, muitas pessoas estão aí preocupadas com os seus estabelecimentos. Né? É uma faca de dois gumes, né, Banana? Justamente o setor do agronegócio, né? As lojas de produtos e insumos agrícolas não estão podendo ser abertas. Quer dizer, se o povo não morrer de coronavírus, vai morrer de fome. Então, tem que ter cautela. Tem muitas coisas que podem já voltar a funcionar, porque o grau de risco não é... O nosso grau de risco, Albi, não é como a Itália, como a Alemanha e outros países que têm clima frio. Então, a gente queria fazer essa colocação e que esses decretos que foram elaborados pelo governador Paulo Câmara, pelo próprio prefeito Miguel Coelho, que tem casos que não tem como parar, que tem como funcionar. O camarada estava me falando aqui agora há pouco que ele tem uma loja aqui de fazer viga, né? Tem 2, 3 funcionários, né? E assim, o fluxo de pessoas que circulam na empresa dele é 1, 2, 3 pessoas no máximo por dia, né, que são clientes e compram. Tudo bem que o governo do estado proibiu as obras, mas assim, são questões de cadeia produtiva que tem que ser repensadas. E com relação, voltando a essa questão, mesmo sendo revogado por Bolsonaro, eu acho que cabe aí, Calbi, uma posição do senador Fernando Bezerra Coelho, cabe uma posição, uma fala do deputado federal Fernando Filho e do próprio prefeito Miguel. Eu sei que ele não é um legislativo, mas que ele pode se colocar em relação a isso, porque Bolsonaro, ele só acerta quando ele recua. Ele só acerta quando ele recua. Só quando recua, é? Só acerta quando ele recua. Então, assim... Mas, rapaz... Quando ele recua, é que ele acerta, porque ele toma a assessoria dele, né, muito pior do que ele, porque deixa o presidente tomar determinadas posições, porque ele não tem a habilidade técnica. Sim. E, lamentavelmente, o Brasil está tomando um caminho pior da história, principalmente, não é por causa desse coronavírus, é porque o Brasil está na mão de uma pessoa que não tem o mínimo de habilidade. Pois é. O dinheiro da economia só está no andar de cima. O povo está endividado. Como é que você está num estado de calamidade e o presidente assina um decreto, depois revoga e suspendeu os salários por 4 meses? Isso é uma posição descabida, rapaz. Uma posição sem pensamento. Então, era isso que eu queria... Obrigado, Banana. Você é sempre bem-vindo, viu? Mais uma vez pelo programa, e também o nosso amigo Valdemar. Valdemar é uma figura. Colaborador e um grande cientista de todos os assuntos aqui da região. Valeu. Um abraço, Banana. Olha, Jorge Anselmo tá dizendo aqui, ó, zombam de Deus, depois ficam se lamentando das doenças e tragédias pelo mundo. Uns faz e muitos pagam. Eu vou colocar a mensagem dele e vamos debater sobre isso. Ele está falando aqui de uma peça da morte que foi feito no carnaval. Vamos entender isso. Jorge Anselmo. Tá aí essa cena macabra do carnaval, que se Bolsonaro tivesse cancelado o carnaval,
a Globo, a mídia e os canalhas desse país teriam feito a maior confusão, cara. Teriam dito que ele estava cancelando por questões religiosas, por homofobia e outras coisas. A Globo vem atacando o Bolsonaro sistematicamente, ela que patrocina praticamente indiretamente o carnaval e nunca falou sobre o carnaval. E nós sabemos que o carnaval foi onde entrou o coronavírus no Brasil, certo? Mas sobre essa cena aí, essa cena de afronta ao cristianismo, à fé cristã, a Deus e a Jesus, os canalhas desse país encaram isso como normal. Os canalhas, a mídia, a grande mídia, né? Aqueles canalhas de Brasília que colocam uma capa preta de urubu nos ombros, vagabundos, aquele nacional de canalhas que é conivente com tudo isso aí, né? Porque nesse país a única fobia que existe é contra LGBT, tá certo? Contra católicos, contra evangélicos, contra a fé, contra as pessoas, contra héteros, não existe crime de fobia, tá bom? Porque canalhas em Brasília, comunistas que foram colocados pelos ladrões que saquearam essa nação, impuseram isso na sociedade brasileira. O Brasil está pagando esse preço aí, porque essas cenas, essas atitudes aí, afrontam a Deus e aí Deus pesa a mão. Aí vem coronavírus, vem miséria, tá, com a conivência desses vagabundos que usam uma capa preta nos ombros, desse congresso de vagabundos e bandidos e da sociedade que se cala diante disso aí, tá certo? Essa é que é a verdade, tá bom? Abraço, boa tarde a todos. Um abraço. Eu queria dizer que os vagabundos e os canalhas é por conta de Jorge Anselmo. Nós da rádio não temos nada a ver com isso. É a palavra do ouvinte, né? O que você acha? Não, na verdade a imprensa é livre, a gente buscou isso há muito tempo, né? A gente busca o desejo de você poder expressar o que Ele você fala da pensa. peça da morte, né? Mas eu diria o seguinte, a peça em si hoje, nós já tivemos muitas questões aí religiosas muito conturbadas. E de repente algumas questões, diante de algumas ideologias, elas levam a ser de destaque maior. E diante também de algumas questões que vivem acontecendo no decorrer da natureza, inclusive que impacta e que a gente visualiza como hoje talvez seja uma penalização voltada à organização cristã do próprio situação de Deus, né? Sobre a Deus peça, está vendo, está visualizando de forma, né? sobre essa peça da morte foram gastos mais de R$1 milhão só para fazer a peça. Mas é isso. Quantos leitos de UTI poderiam ser feitos? Mas é isso que eu digo, uma questão seguinte. Nós hoje deixamos e jogamos dinheiro, não é só na peça da morte. Nós jogamos dinheiro em muitas situações. Em outras Em peças outras peças, seja ela hoje teatrais ou não. O fundo ou partidário, com por fundo exemplo. partidário, que dá realmente a realidade de que já estamos aplicando o recurso de forma inadequada. Mas eu diria o seguinte, que tudo no cunho hoje de você visualizar uma imprensa livre, você vai sempre ouvir opiniões conturbadas. Vamos dizer, eu acabei de ouvir, com todo respeito ao nosso amigo Banana, quando ele diz o seguinte, ele revogou e ele questionou uma revogação. Ele questionou como uma culpa de revogação. Quer dizer, eu acho que o fato de você revogar também requer uma forma de você recuar com hombridade, entendendo que aquilo ali foi um ato errado. E eu volto a dizer o que eu disse no início, que esta questão desta pandemia em si, ela é novidade para o mundo todo. Qualquer tipo de atitude ou ação, ela é susceptível a erros e acertos. Estão buscando acertar. E na sua maioria hoje, diante de uma crítica, de necessidade de você poder, inclusive, ter mais firmeza no seu acerto, porque o acerto hoje ele é muito dinâmico diante de uma realidade hoje, de uma necessidade de organização econômica, de uma necessidade de um atendimento à saúde, aonde você está brigando com um inimigo invisível diante de uma situação de avanço e de que pode hoje, inclusive, ocasionar muitas mortes e impactos na realidade. Então a visão é ampla de discussão. Então você está ali com todas as ferramentas para se discutir, parte a parte, algumas decisões.
E muitas decisões haverá de talvez não ser acertadas. Você discorda então de Banana sobre abaixar a guarda no sentido de liberar o fluxo comercial? Não, observe. Eu acho que eu não discordo de Banana no sentido do que ele falou. Eu acho que eu estou colocando apenas para ele apreciar a situação de se colocar propostas susceptíveis a erros e você ter que retornar. Esse não é o momento de parar, por exemplo, o comércio mesmo, parar o comércio e dizer, vamos cuidar da saúde do Brasil? Mas é isso, algumas questões elas são necessárias diante da dinâmica para funcionar. Aí eu diria, eu acredito que há necessidade de você ter aí uma parada de 15 dias e 15 dias para uma avaliação. Eu também acho. Certo? Então, quer dizer, mas isso em si, nesse mecanismo de 15 dias, o fato de você ficar em casa, você tem muitas dinâmicas e mecanismos de trabalho. Nós estávamos falando aqui no início sobre algumas pessoas trabalhar em casa. Eu, inclusive, coloquei aqui a você, eu digo, se você tiver uma estrutura mínima que possa, inclusive, realizar seu programa de casa, por telefone, se isso for em condição de ser feito, por que não fazer? Banana tá mandando aqui outro recado para você. Vamos colocar aqui, Tony. Calbi, eu participei, mas eu fiz questão de gravar esse áudio aqui para dar uma resposta a esse camarada que participou aí agora há pouco. Ele fala canalhas comunistas, né? Canalhas comunistas. Quem defende o comunismo, o socialismo, a liberdade de expressão, a distribuição de renda, é esse canalha que ele fala. Agora, ele que frequenta uma igreja, né, que acha que a igreja que ele frequenta é a coisa mais linda do mundo, né, é a coisa mais séria do mundo, e nessa igreja que ele participa, esse camarada que participou agora há pouco, Calbi, o pastor da igreja dele, ganha 150 mil reais por mês. E a esposa, que é presbítera, ganha 80 mil reais por mês. E o filho, que também é pastor iniciante, ganha 40 mil por mês. Tá aí. Foi denunciado por membro da igreja. Ele tem que explicar isso aí também. São contradições, né? É o paradoxo da vida. Na verdade, eu concordo com Banana plenamente. É um ato, a forma de se expressar. Eu acho que é o seguinte, a liberdade de expressão ela é interessante, mas ela tem que ser convincente de forma a que o diálogo ele seja contínuo. Né? Existe eu gostei tréplica, disso, né? Que ele seja a réplica, a tréplica. Inclusive, é o seguinte, Banana questionou com muita sabedoria e consciência, e ele foi mais profundo. Ele mostrou o motivo financeiro, quer dizer, isso aí demonstra uma fragilidade nas informações de que foi passada de forma agressiva. Quer dizer, você não está passando a informação de forma correta para que as pessoas ouçam, mas sim para agredir. E esse é o grande erro da comunicação. Grande erro, exatamente. É o grande erro da comunicação. E a gente tem que ouvir, né, os dois lados da moeda. Mas é esse fato de você ouvir. Esse é o ponto e vírgula. Esse fato de você ouvir e entender e poder fazer o entendimento maior que foi quando ele colocou. Eu não vou só apresentar que ele está errado, mas eu vou dizer o motivo que leva a um grave erro pelas agressividades. Pois é. Porque você não está vendo ali, talvez, o entender do que ele está prestando de serviço. Mas quando você agride, você passa a não compreender nada. Não, quando você parte para agressão, você perde o o senso. Já aconteceu muito isso comigo. Né? O senso já aconteceu com você? Muitas vezes. Mas é isso, a dinâmica, o que nós estamos buscando aqui é o consenso, e esse programa é importantíssimo por isso, porque aqui nós estamos aqui com ponte e vírgula, diante de você poder não só interligar, fazer uma ponte com as pessoas, né? De forma contínua, com réplica e tréplica, inclusive dando a oportunidade de que você possa entender, acima de tudo, as opiniões e que elas são vastas. E esperamos aqui que nós busquemos conhecimento, mais conhecimento, e que eu também sou susceptível a erro, eu sou humano, e que hoje uma posição que eu possa estar aqui tomando agora, no momento, é daqui a uma semana que você me convide de novo, eu vou chegar e vou dizer, Calbi, eu errei no que eu pensava. E eu quero mudar a posição. Eu quero mudar a posição. E isso me dá, porque a democracia estabelece isso. Isso é do ser humano. E outra coisa, e quando nós buscamos, acima de tudo, conhecimento dia a dia, nós entendemos que nós aprendemos todo dia quando acordamos e agradecemos a Deus por estar vivo e pedir a Deus mais conhecimento. É verdade. Então isso verdade. prova que nós temos a capacidade de entendimento. Vamos fazer o seguinte, a gente vai tomar um café que Tony já fez, né? E esse é quente, porque o outro estava frio. Desde cedo. Desde cedo que eu fiz. A gente volta daqui a pouquinho com ponto e vírgula. Voltamos com ponte e vírgula.
Em Petrolina, faltam 10 minutos para as 17 horas. Ponte e vírgula. Entenda a política como ela é. Com Calbi Fernandes, na 91.5 Ponte FM. Olha, diante da pandemia do coronavírus, o sistema de trabalho à distância começou a ser adotado pelos servidores locais nessa segunda-feira. Mas o Ministério e órgão federais, melhor dizendo, que ficam em Brasília ainda não fazem o mesmo. Por isso, o Distrito Federal acionou o STF para obrigar a União a adotar os teletrabalhos em órgãos federais. Vamos ouvir essa matéria que é interessante para a gente entender e a gente vai comentar com você a partir de agora. Agora aqui no Sobre o Ponte coronavírus, Vírgula. a gente vai agora a Brasília. Nós temos informação com a Yasmin Perna. Yasmin, bom dia. Oi, Fabíola, bom dia. Olha, diante da pandemia do coronavírus, o governo do Distrito Federal acionou o STF para obrigar o governo federal a adotar o teletrabalho nos ministérios e órgãos federais que ficam em Brasília. A partir de hoje, o teletrabalho começou a ser adotado pelos servidores locais, aqui do GDF. Mas ainda há grande movimentação, por exemplo, na Esplanada, que concentra muitos servidores federais. Então, nessa ação, a Procuradoria-Geral do DF pede que a medida seja adotada por todos os servidores públicos federais e também dos empregados de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, incluindo o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que ficam lotados em Brasília. O pedido não inclui os serviços diretamente ligados ao enfrentamento da pandemia. A Procuradoria-Geral do DF argumentou que o fato da União não ter estabelecido ainda o teletrabalho compromete os esforços adotados pelo Executivo local e que a intervenção judicial se faz urgente diante da necessidade de isolamento total para combater a pandemia. Apenas alguns órgãos do Serviço Público Federal que tiveram funcionários com coronavírus adotaram home office em suas repartições. O Ministério da Economia, na semana passada, chegou a orientar os órgãos a analisar a situação de trabalhadores terceirizados que estão no grupo de risco e também a promoção de campanhas internas. Mas o governo do Distrito Federal se preocupa ainda com o fluxo intenso de funcionários federais em Brasília. A capital federal, Fabíola, tem até o momento 134 casos confirmados da Covid-19 e mais de 3 mil suspeitos, segundo o último balanço divulgado na noite de ontem. Fabíola. Olha só, muito obrigado, Fabiola, obrigado também, minha querida amiga Perna. Queria dizer para vocês que falar de teletrabalho. Valdemar, eu estava lendo aqui sobre teletrabalho, que pode ser entendido como aquele que é realizado para empregador, mas fora do ambiente do trabalho, né? Podendo ser na própria residência do empregado, no escritório, dividido por profissionais que prestam esse tipo de serviço ou qualquer outro centro externo ou ambiente de empresa, inclusive podendo ser em qualquer lugar. O que você acha, então, dessa possibilidade? Calbi, na verdade, o grande problema maior hoje está com a saúde, né? Então eu queria aproveitar e tratar desse assunto, iniciando com o prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico, interessante demais. Prontuário eletrônico, a telemedicina. Né? Se hoje você tivesse hoje nós temos uma universidade, né, de medicina e várias faculdades de medicina, aonde realmente você pode e entende, diante dessa necessidade de atender não só os municípios no campo científico de informação, mas diante de você poder hoje encurtar as informações com a tecnologia, aonde você possa hoje, aonde o médico tiver, ele poder inclusive relatar e dar sua opinião, inclusive laudos médicos à distância, diante da situação de você utilizar esse aparelho. Então, quer dizer, se eu estou falando em medicina, que é uma coisa complexa, que é uma coisa muito complexa de organização e atendimento à saúde, eu diria que muitos profissionais, hoje, se você for ver e prestar bem atenção, o quanto hoje nós estamos recebendo informações de atendimento a domicílio via realmente pelos meios hoje de teleinformação. Isso. Principalmente na questão alimentação, né? A questão alimentação. Hoje nós estamos tendo a questão nutricional voltada à organização de muitas informações que não imaginávamos e estamos servindo em casa. Uma tecnologia que hoje você pode ter o cartão,
você não precisa utilizar o dinheiro, que também é um dos riscos. Não, e hoje de se faz contaminação. urgente fazer um teletrabalho com Então- todas as profissões. Então, todas as profissões hoje vai da sua criatividade e entendimento, principalmente diante da realidade hoje que está ocorrendo, diante dessa situação. Então, eu diria que, lógico, que existem algumas que realmente você não vai conseguir atender nesse contexto. Mas, ao mínimo necessário hoje, você pode trabalhar realmente com esse tipo de técnica que eu acredito que a gente alcança realmente bastante êxito. Meu querido Valdemar Borges, é uma satisfação imensa tê-lo aqui. A gente conversou bem, passamos 2 horas conversando com as pessoas, muitas participações. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco aqui na live. Obrigado mesmo. Obrigado à Ponte FM que nos dá essa oportunidade também. Fique à vontade para suas considerações. Calbi, eu só tenho a agradecer e a dizer, né, que realmente eu fico realmente muito feliz. Quem fica de ver uma lisonjeado sou emissora, eu, viu? né, de ver uma emissora nesse nível, com um programa tão eficaz, tão eficiente e tão, hoje, de uma utilidade pública imensa, que, inclusive, agradecer, aproveitar a participação de Aldaci, parabenizá-lo também. Odomi também, muito Odomi, obrigado. o nosso ex-prefeito também, que participou aí diretamente. Então, eu acho que isso aí engrandece. Eu acho que esse que é o papel de uma concessão e daquela que realmente se prontifica a mostrar hoje, diante da nossa realidade e das nossas necessidades, as informações, inclusive que a gente vê aqui, que são complexas e às vezes requer de discussões. Exato. Né, e de entendimento. Mas o importante é que todos aqueles possam se expressar, colocar sua opinião à prova, a entender, inclusive poder recuar ou não diante de qualquer situação. É verdade. A situação é dinâmica. E essa pandemia é uma coisa que não existe, não se imaginava, né? Só a única pessoa que imaginou foi nosso amigo Raul Seixas, que numa grandeza do dia que a Terra parou. do dia que a Terra parou, e nós estamos realmente parados em todo o contexto de organização, de atendimento à saúde, Pois é. principalmente Vamos continuar, de organização né? econômica. Fique em casa. Parabéns e vamos continuar.